Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Gabriela e hoje eu vim aqui conversar com você sobre direito das famílias. Uma série de diálogos com professores para que a gente possa trazer um pouco as nossas dores, as nossas coisas que temos em comum, sejam elas boas ou ruins, e trazer professores para agregar na nossa prática. E hoje eu trago meu amigo Everson Brugnara, professor da UNA, também advogado, para conversar conosco sobre um tema muito afeto a ele, que é oratória. E, principalmente, comunicação assertiva no direito das famílias. Antes do processo, depois do processo, fora do processo, dentro do processo, comunicação com o advogado, comunicação com o cliente, como a gente deve se portar. Olá, Everson. Que bom ter aqui você comigo e esteja à vontade. Olá, Gabriela. Olá, telespectadores, pessoas que estão aí do outro lado da telinha. Gostaria de salientar que é um extremo prazer ter sido convidado, né? É uma satisfação muito grande ter sido convidado por uma pessoa que eu admiro, uma pessoa tão ímpar, né? A minha querida Gabriela Andréia Pereira, uma pessoa que no primeiro dia que eu a conheci já havia esse brilho interior que ela tem, ela irradia simpatia. E isso é muito bom, né? A gente receber esse convite, ter essa troca. E eu gostaria de dizer que é muito legal essa iniciativa dela, como jovem advogada, trazer aqui debates, discussões nas redes sociais, na internet, né? Na internet, nessa rede mundial de computadores, para que a gente possa bater um papo. Isso é sempre bom. Então, gostaria de agradecer pela oportunidade, dizer que para ela e para outras pessoas, mas principalmente para ela, estarei sempre disponível, sempre conseguiremos, né, um lugarzinho na agenda, porque pessoas ímpares têm que ter, né, um tratamento diferenciado, né? Eu fico feliz, Everson, por isso. Sabe que conto com você sempre. E eu queria que a gente já, sem enrolações, fosse direto ao ponto. A gente fala, né, que no mercado onde nós vivemos, no mercado 4.0, e a gente já fala de mercado 5.0, nós temos habilidades que se desenvolvem e que devem ser desenvolvidas pelo profissional, não só o profissional advogado, mas aqui eu vou colocar o profissional advogado, com mais maestria. Dentre elas, a comunicação. O que você teria para dizer para a gente um pouquinho hoje sobre comunicação para o advogado, para o jovem advogado principalmente? Na realidade, Gabriela, a comunicação, ela é uma coisa inata do ser humano, né? É uma coisa inata do ser humano. Contudo, no decorrer da nossa vida, nós vamos perdendo a capacidade de nos comunicar. Porque a comunicação é um processo que ela envolve uma troca de informações entre os interlocutores, através de alguns símbolos, né, semióticos que mutuamente vão fazendo as pessoas darem entendimento. Entretanto, todavia, contudo, é uma questão muito importante que nós temos que destacar, que inclusive influencia dentro da comunicação, entendida como comunicação assertiva, é a chamada escuta. Com o passar do tempo, as pessoas elas querem cada vez mais falar e elas não escutam, elas não sentem, elas não entendem que o processo de comunicação é um processo de troca, uma via de mão dupla, onde as pessoas falam, escutam, refletem e se posicionam. E tem uma diferença muito grande entre se posicionar e se impor. E as pessoas fazem essa confusão. E dentro do direito das famílias, quando essa confusão ocorre, aí o conflito é gerado. E aí nós, né, como juristas, nas palavras de Carnelucci, somos os médicos da alma, né? Nós trazemos aqui, somos encarregados pela pacificação social, então nós devemos ser esses agentes que voltam a fazer essa conexão, porque a própria palavra, né, de comunicação, quando a gente pega a etimologia dela do latim, ela significa partilhar, compartilhar, tornar comum. E o tornar comum necessita que a gente tenha essa troca mútua, que as pessoas entendam que a imposição de ideias é diferente de troca de ideias, é diferente de reflexão.
E aí a gente tem que ter, o profissional tem que começar a pensar, inclusive, como é que ele se impõe, como é que ele se apresenta para não só para o cliente, mas para dentro do ambiente no qual ele está ali trabalhando. Isso é interessante porque coloca o cliente, né, o autor, a parte e também o réu, vamos colocar aqui as partes como protagonistas na resolução de seus problemas, né? Nós temos uma visão anterior, né, que a gente utilizava antes, talvez eu não utilizei antes, mas utilizávamos antes a visão paternalista do judiciário, né? O cliente é sempre totalmente hipossuficiente e precisa que o juiz impositor, né, terceiro imparcial e o advogado, os advogados, resolvessem ali os seus problemas numa total situação, talvez, de incapacidade. Mas hoje, o autor e o réu, eles têm protagonismo dentro do processo, né? Até o CPC fala de protagonismo das partes e cooperação. Eu entendo esse princípio da cooperação como uma pintada de protagonismo. E qual seria o papel do advogado nesse sentido? De ofertar ou empoderar a parte para a resolução dos seus problemas? A sua ponderação foi assim muito brilhante, porque o processo de formação anterior do jurista, né, do advogado, né, do advocacius, aquele que é chamado a socorrer, né, e o chamado a socorrer significa, igual você disse, quem está com a mazela e está no centro é o cliente. Então, ele tem que ser o protagonista, ele tem que ser empoderado. Mas uma coisa muito interessante é que o nosso processo de formação anterior, né, ele era um processo onde o profissional ele tinha estímulos ao litígio. Você estudava até o processo, vocês começavam a estudar a teoria geral do processo através da palavra litígio. Pretensões resistidas, o todo o que se parte, né? Tiro, porrada e bombas, para assim dizer, né? Se a gente for pegar na linguagem popular. E essa visão ela começou a ter uma mutação, até no Código de 1973, ela começou a ter uma mutação, começou a ter um incentivo para estimular as partes em fazer a comunicação, porque verificou-se, né, e é normal, e a gente já sabia disso, que não é só o processo, inclusive judicial, que resolve demandas. Nós sabemos que nós temos os métodos, inclusive da autotutela, que resolve demanda, é exceção, mas resolve demanda, né? Nós temos o exemplo do esforço necessário, lembrando que tem que ser guardada a proporcionalidade e razoabilidade no momento de exercê-lo, mas nós temos a autocomposição chegando no ordenamento jurídico, sendo positivado em 2015 com o nosso CPC como a menina dos olhos, né? E aí até a importância da comunicação e o significado das palavras, né? Até então, até pouco tempo, os métodos que não eram os métodos processuais de resolução de conflito eram conhecidos como métodos alternativos de resolução de conflito. E aí, depois, verificou-se que na comunicação a palavra alternativa dava à pessoa a possibilidade de uma escolha e colocava aquilo como se fosse uma segunda opção. E aí começou-se a chamar esses métodos de métodos adequados. Então, quando se altera a forma de vincular o nome dos métodos, faz com que as pessoas assim estimulem, né? E é muito interessante que na nossa tradição, quando a gente nomeia algo, a gente esse algo de uma maneira com menos medo, né? Isso, se a gente for pegar toda a literatura, ou a gente for pegar toda a história de religião e etc e tal, né? Sempre o mal ele é nomeado para poder ser enfrentado, né? Então, quando a gente nomeia algo e esse nome ele tem um condão ali de vincular ou não, a gente consegue fazer com que tenha maior atração. Mas a função do profissional, muito interessante dito por você, Gabriela, que diz que hoje, dentro do nosso processo civil, trouxe, né, de maneira positivada um princípio lá no artigo 6º, que é o princípio da cooperação das partes, que vai estar de mão dada com o princípio da boa-fé objetiva, né, e da transparência, Sim. Que vai estar estritamente ligado lá no artigo 77 seguintes, que são os deveres que as partes devem se portar no processo. É muito interessante porque o dever de cooperação, né, veio positivado dentro do nosso Código Civil no artigo 6º, mas nem deveria estar ali constar positivado, porque eu acredito que ter que positivar
que as partes devem cooperar, e não só as partes, todos os envolvidos no litígio, né? Então, magistrado, Ministério Público, advogados e partes, para o bom desenvolvimento do processo, para que se chegue numa resolução de maneira rápida, econômica e eficaz. E é muito importante, eu falo que é uma falência a gente acreditar que isso tem que estar positivado, porque eu lembro muito de um texto do professor Giovanni Clark, que ele fala do fetiche das leis. Ele acha, a gente tem um fetiche que a lei mude a realidade, né? A gente tem um fetiche que a lei mude a realidade. E sendo que é uma obrigação das partes fazer essa cooperação, e não é de hoje. Nós sabemos que o princípio da celeridade processual, ela tem uma maneira de verificar se um processo é rápido, se ele não é rápido, se ele é eficiente, se ele não é. E 3 requisitos objetivos para verificar isso é complexidade do caso, comportamento do órgão julgador e comportamento das partes. Então, não é de hoje que o comportamento dos envolvidos no processo já é, né, estimulado para que se tenha uma comunicação mais eficiente, para que o processo seja rápido, econômico e eficiente. Então, não é de hoje, isso não surgiu no Código de 2015, igual as pessoas têm mania de colocar. No Código de 2015, somente positivou, porque parece que no direito brasileiro, né, a gente tem essa máxima que parece muito com jogo de bicho, né? Vale o que está escrito. As pessoas não conseguem entender a parte principiológica, a parte não positivada, né, do direito. E é incrível isso, porque eu até postei uma foto no meu Instagram já há um tempinho atrás que o melhor processo é aquele que não existe. E muitas vezes, para o profissional, às vezes está começando, é importante ter números, mas eu não tenho muitos números, confesso, processuais, mas eu tenho negociações, eu tenho composições em cartório, e isso dá ao meu cliente a ideia de que a gente está aqui para simplificar a complexidade, talvez, do seu caso, não diminuir a sua dor, mas simplificar a resolução e trazer algo que, de fato, seja possível a ser cumprido por vocês. Nem toda decisão judicial é possível às partes, nós sabemos, né? Porque possível é aquilo que eu consigo cumprir. Possível é aquilo, principalmente na área da família, né? Possível, muitas vezes, não é aquilo que o juiz decide. Hoje, o juiz da família, em último caso, é julgador. Nós sabemos. Ele é conciliador, ele está ali, muitas vezes, em posição de mediador. E para conversar e para trazer soluções possíveis. E eu gosto muito de palavras, de nomenclaturas, e eu gosto muito da colocação de métodos adequados, porque adequado deixa tudo possível. É adequado, é que cabe, né? Então, é muito interessante isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente, como jovem advogado, pode auxiliar o seu cliente na composição, né, dos seus litígios, dos seus conflitos, porque conflito todo mundo tem, nós sabemos, é inerente ao ser humano, mas de forma assertiva mesmo. Como o advogado pode auxiliar o cliente a ter esse protagonismo na resolução dos seus problemas? É bem assertivo sua palavra, Gabriela, né? Porque até Rudolfo Hierg diz, né, que o direito não nasce dos lírios, né? Tem que ter conflito, a gente tem pacificação social, né? Se para poder fazer a paz nós tenhamos que fazer a guerra, então que se faça a guerra, mas o intuito é a paz. Então a gente tem que tentar ter menos conflitos possíveis para chegar à resolução. E uma coisa interessante, eu falo isso inclusive com todas as pessoas que eu falo sobre profissão, não só no direito, que as pessoas, nós vivemos num sistema capitalista que as pessoas precisam de dinheiro para poder se manter. E uma coisa interessante é que ganha dinheiro quem resolve o problema. Então, primeiro, você tem que entender qual que é o problema do seu cliente. E aí você tem que colocar para o seu cliente, mostrar, você como jovem advogado, mostrar para o seu cliente que o processo não é a única via. E mostrar para ele que todos aqueles que figuram no processo, ao final, saem com alguma mácula. Mostrar para eles, para o seu cliente, ainda mais no direito das famílias, inclusive a nomenclatura que teve uma alteração, olha para você ver, né? De direito de família para direito das famílias. A gente sabe que essa nomenclatura também teve um peso muito interessante, né? Dentro da etimologia do entendimento do que é família, né? Depois que ampliou-se, graças a Deus, o entendimento para tanto.
Mas uma coisa muito interessante que o jovem advogado tem que entender é qual que é a mazela, qual que é o problema que tem que ser resolvido. E aí, conversar com o cliente, primeira coisa, né? Primeira coisa, ainda mais dentro dos direitos das famílias, a emoção ela é muito latente. E aí, a primeira coisa que o profissional tem que ter é mostrar para o seu cliente, né? Mostrar para a pessoa que ela foi chamada ali a socorrer como, né, advogado, né, dentro do advocados, que ela tem que demonstrar para essa pessoa que o processo não é a única via e que esse instrumento de resolução de conflito não pode ser usado como instrumento de vingança privada, porque muitas vezes as pessoas querem isso. Elas procuram um profissional não para resolver somente o seu problema, mas procuram um profissional para resolver o problema quase que como um jagunço, quase que como uma pessoa, um mercenário, para trazer ali o seu sentimento de vingança, acreditando que a sua paz na resolução do conflito só se dá quando vê o outro caído ao chão, né, como se fosse um adversário. E a gente tem que lembrar que no processo, eu gosto muito de Carnelucci. Carnelucci ele tá uma passagem muito interessante no seu livro, Como se faz um processo, que ele coloca que no processo tanto o autor quanto o réu saem maculados, saem machucados, saem feridos, porque o processo ele tem trâmites que trazem para a sua segurança morosidade, de acordo com a sua segurança, as partes não cooperarem, e uma justiça tardia é pior do que uma injustiça. Então, muitas vezes as pessoas querem ajuizar um processo, querem fazer um processo de vingança, querem usar o processo como um instrumento de vingança privada, e elas acabam se machucando, né? É como se tivesse uma adaga onde o seu próprio cabo é uma lâmina também, né? Então, ao ferir outrem, ela se fere também. Então, é muito antagônico isso. Então, o profissional ele tem que hoje, então, conseguir, né? Conseguir ter quase que uma bifronte, como o deus Janus, né? O deus romano Janus, que deu origem, inclusive, ao nome de Janeiro. Ele tem que ter um rosto na nuca e um rosto na frente, que ele vai olhar a história passada do seu cliente, projetando para um futuro menos doloroso, mostrando para ele que o processo é a última ratio, a última razão, o processo é o último meio, porque se tiver meios menos doloridos para as partes, inclusive nas relações familiares, que a gente sabe, né, muitas vezes nas brigas familiares, entre a briga do Mário e o Rochedo, quem apanha é o Siri, né? A gente sabe que tem pessoas, seres, né, serizinhos ali, coisinhas tico-ticas que acabam levando ali parte do conflito e sofrendo com isso, né? Sofrendo com isso. E a gente sabe das mazelas que isso pode gerar. Um exemplo, alienação parental e etc e tal, né? A gente sabe que na área da família, muitas vezes, o relacionamento ele termina conjugal e aí a gente começa um relacionamento afetivo processual, né? Porque a única forma da gente estar vinculado é o processo. Então, a única forma da gente se vingar, da gente fazer o outro pagar, e o advogado não pode expressar isso, né? O poder ele pode, mas não é interessante, porque isso atrapalha as partes a passarem por esse momento de transição, né? Porque o momento de finalização do relacionamento, qualquer que seja, é sempre um momento de passagem, né? Então, o advogado tem que auxiliar o seu cliente a resolver isso de forma legal, de forma séria, mas de forma simples. O simples não é fácil, né? É diferente as duas coisas, mas pode ser mais simples. Trazendo para fora do processo judicial, quais orientações seriam adequadas e que você gostaria de ter ouvido enquanto jovem advogado nessa seara de comunicação com o cliente? É uma coisa muito interessante, né? Que quando a gente fala assim, que quando a gente sai da faculdade, a gente pega a nossa carteirinha rosa, a gente pega a carteirinha do OAB, a gente está lá louco, né? Carteirona, né? Carteirona. E a gente sai assim, nossa, eu quero advogar, eu quero resolver o problema, né? A gente sai todo empolgado. E muitas vezes, a gente, quando está atendendo um cliente com essa empolgação da jovem advocacia, a gente muitas vezes não ouve o nosso cliente. A gente quer falar mais do que o cliente, a gente quer mostrar serviço. Não é errado querer mostrar serviço, não é errado ser eficiente, mas às vezes a gente tem que tirar o pé do acelerador, né? Deixar o cliente falar quais são as mazelas, escutar primeiro o cliente, saber guiar aquela comunicação inicial, ainda mais no direito das famílias,
porque o cliente ele vai falar de um problema, ele acaba trazendo outros problemas periféricos. Saber filtrar, saber diminuir, saber conduzir, e no momento de trazer para ele a solução ou possíveis soluções, né, apresentar para ele possíveis caminhos para solucionar aquela mazela que ele traz ao jovem advogado. Eu lembro muito de uma frase que minha mãe diz muito, né? Minha mãe também é uma grande influência na minha vida como advogado. Minha mãe e meu pai são advogados, né? E aí uma influência muito interessante. Minha mãe fala assim, ó, não é o que você fala, mas como você fala. E aí o como a gente fala, até a maneira com que a gente se apresenta para o cliente, as possíveis soluções, são capazes, né? São capazes de gerar, né, um melhor entendimento. E, inclusive, na entrevista inicial, nos encontros que você tem com o cliente, você também tem que demonstrar para ele, até por questão de reciprocidade, que ele está ali para ser ouvido e que no momento que você vai falar, ele também vai ouvir. E no momento que tiver com a outra parte, nós também estamos lá para ouvir. Todo mundo vai ter o seu momento de serem respeitosos, né? A gente tem que saber que numa audiência de conciliação ou de instrução, não temos ali adversários, mas nós temos ali pessoas que vão nos auxiliar na composição de um litígio, ainda mais na esfera de família. Como você propriamente disse, o melhor processo é aquele que não existe, né? Se o melhor processo é aquele que não existe, quando ele surge, quando o processo existe, o mais eficiente é aquele que termina da melhor maneira possível para as partes. Lembrando que quem é o protagonista ali, né? Quem é o protagonista ali é o nosso assistido, nosso cliente, a pessoa que nos procurou, né? E que uma demanda que ela se alonga no tempo, ela é desgastante, inclusive para você, né, jovem advogado, né? Então, quanto mais rápido e eficiente você for, melhor você consegue angariar, né? Angariar os seus honorários e resolver problemas. E aí você vai ficar sendo conhecido, né, pelo o advogado que resolve o problema de forma rápida e eficaz, né? E aí, a mutatis mutandis, eu pergunto a você, Gabriela, você preferiria levar seu carro em um mecânico que demora 3 semanas para devolver seu carro e ainda devolve ele talvez com algum barulhinho, ou aquele mecânico que é honesto, fala com você o tempo mais ou menos que vai gastar, mostra as mazelas, se mostra quais são as peças que tem que trocar e resolve o seu problema em 2, 3 dias. Então, às vezes a gente tem que pensar nisso, né? Qual o tipo de profissional que eu quero ser? O profissional que resolve o problema de maneira eficaz e eficiente, ou o profissional que faz o mais do mesmo, que é aquele profissional que acredita, né? Acredita piamente que o judiciário vai resolver tudo. E, infelizmente, a gente sabe que o nosso judiciário, cada vez mais, ele está resolvendo quase nada, né? A gente está tendo muitas justiças tardias, né? Quando a decisão chega, já não é tão eficiente, já não traz ali solução para as mazelas. Eu gosto muito de brincar que o nosso processo num todo, né, ele parece quase que igual o Michael Jackson, né, que você pensa que ele está indo para frente, ele está indo para trás, né, e a gente tem essa falsa impressão, né. Mas é interessante isso, Everson, porque quando você fala como você quer ser conhecido, eu acho que nesse momento da vida, né, 2020, essa é uma pergunta que pairou na cabeça tanto do jovem advogado quanto do velho advogado, né, o advogado experiente, na verdade, quanto aquela pessoa que nem é advogado, está formando. Como você quer ser conhecido? Nós sabemos que a marca pessoal do advogado passou por também transições. Não é mais aquela logo que você coloca no seu escritório, no seu cartão de visita, mas é o seu rosto. É como você se porta, é o seu nome. Sempre foi, né? Mas agora está mais evidenciado. Quando as pessoas falam de Gabriela, de atuação, elas têm que associar a minha face. Quando elas falam de Everson, elas não têm que lembrar do cartão de visita do Everson ou do escritório do Everson. Elas lembram do Everson e daquela característica que o diferencia. Mas temos a oportunidade, por meio disso, de implicar na nossa atuação a nossa personalidade. E muitas vezes isso, para o jovem advogado, vou colocar a minha pessoa aqui como referência, a gente tem medo de colocar a nossa personalidade e isso ser ousado demais, diferente demais, né? Característico demais. Será que devo fazer isso? E o mercado pede que você seja você.
para que assim você dê opções ao seu cliente de contratar quem ele queira. Porque se forem todos iguais, ele pode contratar qualquer um. Então, sobre essa construção diferente e essa trajetória, não só da marca, mas da importância do profissional aqui, que a gente fala de métodos adequados de conflito, de resolução de conflitos, de protagonismo da parte, mas a parte muitas vezes ela só pode ser protagonista porque ela tem um advogado ali assistindo para que ela seja protagonista. Então, em nenhum momento, o profissional ele se faz obsoleto, se faz menos importante. Ele é muito importante para auxiliar as partes, né? Auxiliar aquelas pessoas que estão ali compondo um conflito judicial e principalmente extrajudicialmente. Então, queria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância da implicação da nossa personalidade na nossa atuação e como isso faz diferença, né? É muito importante isso que você disse, Gabriela, que apesar da gente entender que o protagonista ali, naquele momento, é o nosso cliente, o advogado, ele está ali para dar o auxílio. Quando a gente estuda, inclusive, teoria geral do processo, a gente aprende isso, né? Capacidade para ser parte, qualquer sujeito de direito tem, né? Capacidade processual, né? Vai depender lá da maioridade, da capacidade civil, se vai ser representado, assistido, mas nós temos a chamada capacidade postulatória, que é exercida via de regra pela figura do advogado. Então, para a pessoa estar postulando, geralmente, né, tirando as exceções onde é permitido ir os postulantes, ela precisa da figura do advogado, porque é a figura técnica que vai dar ali, né, esta assistência. Mas é muito importante, com o que a gente faz, você falou que é a nossa assinatura da personalidade, porque com esse boom da tecnologia, onde as coisas passam a ser automatizadas a cada momento, né, robotizadas, as nossas chamadas soft skills, né, que são as nossas habilidades, né, socioemocionais de tratar um problema, passam a ser mais valorizadas do que as nossas hard skills, as nossas competências técnicas. Porque isso é muito interessante, porque esse movimento começa a surgir, inclusive, nessa advocacia 4.0, 5.0, 10.0, está parecendo, a nossa advocacia está parecendo quase com um iPhone, né? Daqui a pouco tem um X Plus, né? A gente vai começando a colocar essas nomenclaturas, a importância de dar-se nome para poder enfrentar algo. É interessante quando a gente analisa isso, mas é muito bom quando a gente começa a verificar que as nossas capacidades interpessoais de tratar um problema passam a ser superiores, né, à nossa capacidade técnica, porque a técnica ela pode ser reproduzida, inclusive, até por um robô. Nós temos robôs aí que fazem petições, fazem sentença. E temos robôs no judiciário também, né, atuando. Sim, então, já temos robôs que capacidade técnica mostram, mas aquela capacidade, né, de sentir, né, aquela capacidade da empatia, aquela capacidade de levar a dor, né, de ser, vou citar novamente, não tem como não citar o Carnelucci, né? Carnelucci, no seu livro As Misérias do Processo Penal, ele equipara a figura do advocatus ao Cirineu, né, que ajudou Cristo a carregar ali a cruz, né? Ele diz que no momento ali, né, que o seu cliente está com uma mazela processual, ele está quase que na sua via sacra e que alguém tem que ajudar ele a carregar ali a sua cruz, né? Eu gosto muito de Carnelucci, que ele é muito romântico quando ele tem essa visão do direito, e quando ele gravou as aulas lá para uma rádio italiana que depois converteu-se em alguns livros dele, né? Sugiro inclusive a leitura dos livros de Carnelucci. Se você não é apaixonado pelo direito, você vai ficar mais apaixonado. É uma leitura muito, muito fluida. Comece como Nasce o Direito, é um livro muito bom e clássico desse autor. Mas voltamos aqui. O profissional não tem que ter medo de empregar ali a sua personalidade e dar a sua assinatura e mostrar o seu tipo, mostrar quem ele é. Porque, primeira coisa, né? Como você disse, se todo mundo faz igual, para que eu vou te contratar? O que você tem de diferente? Qual que é o seu X Plus, né? Qual que é o seu X Plus? Qual que é a sua diferenciação? E segunda coisa, assim, é um problema que acontece desde a nossa infância, né? Porque a vida inteira as pessoas, né, na nossa vida adulta, querem que a gente pense fora da caixa, querem que a gente seja diferenciado, mas o nosso processo educacional, o nosso processo de criação desde a infância é um processo de formação. E formação é colocar em formas, fazer com que as pessoas sejam padronizadas. O nosso processo educacional é um processo ainda enraizado lá na Revolução Industrial, onde precisavam de pessoas iguais
para poder trabalhar de maneira igual nas fábricas. E a gente traz essa tradição, né? A gente transita ainda até hoje, formando as pessoas de maneira igual, né? Castrando a subjetividade. E aí, quando a gente deixou aquela pessoa castrada da subjetividade, quando ela vai ser chamada a ser protagonista, a gente quer que ela apresente a sua individualidade. E aí as pessoas elas ficam quase que um conto que eu lembro que eu li quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos, de um livro chamado Pés no Chão, Cabeça nas Estrelas, que conta num trecho desse livro, conta lá que um elefante, se ele for amarrado quando nos seus primeiros anos, se ele for amarrado a uma árvore e ele tentar fugir, não conseguir fugir durante um tempo, depois, quando ele é adulto, você pode amarrar ele num banquinho ou pode somente deixar a corda envolvendo o seu pé, que ele não vai tentar fugir, porque ele foi amoldado. Então, é difícil, inclusive, hoje, para o profissional, tentar mostrar as suas competências, tentar mostrar as suas hard skills, e a gente vê que as pessoas elas têm esse sentimento de sempre querer se amoldar, sempre querer ao invés de mostrar a sua personalidade, sempre seguir a manada, sempre seguir o que está comum, né? Se uma pessoa hoje chega na internet e apresenta um modelo que foi inovador e deu certo, todas as outras pessoas começam a seguir aquela pessoa e aquilo que era o diferente passa a ser o igual. E aí o diferente se torna cada vez mais difícil. A gente vê isso até no comércio, né? Abriu um açaí que deu certo, todo mundo abriu açaí. Abriu uma paleteria de paleta mexicana, todo mundo abre. E aí as pessoas começam a saturar porque elas, ao invés de destacar as diferenças, elas querem ser iguais. Porque a nossa vida, a nossa infância, desde a infância a gente é empurrado, né, para ser igual às pessoas. E aí eu já deixo uma dica aqui, né, depois procurem aí no YouTube, né, a música A Maldição de Ser Feliz, da banda Reverb Poesia. Escuta ela de olho fechado e vai refletir na sua letra para a gente tentar desvencilhar um pouquinho dessa situação, da forma que fomos colocados desde então da nossa infância. Engraçado, Everson, que a gente muito fala disso na atualidade, né? Sobre ser diferente. E gostaria de pontuar aqui que a gente pode seguir inspirações. A gente deve seguir inspirações, ter pessoas que nos inspiram a fazer aquilo que a gente faz e a continuarmos, né, no caminho que a gente pretende seguir. Nos rodear, nos ladear de pessoas que nos elevam. Mas isso não significa que essas pessoas vão estar ali todos os dias nos motivando em nossas atitudes, porque se a gente precisar de motivação para todas as nossas ações, não sei o que não sei o que vai ser de nós, né? Mas voltando um pouco sobre esse ponto também que você disse da marca pessoal, da personalidade implicada na profissão de cada um de nós, principalmente focando no jovem advogado, no profissional que está iniciando agora, eu queria que você desse, assim, já encaminhando para o final, 3 dicas importantíssimas de desenvolvimento das soft skills para o atendimento. Lembrando que podemos ser advogados, contadores, professores, que sempre seremos vendedores, né? Vendedores de serviços. Vendemos uma ideia, vendemos um serviço, vendemos uma prestação, né? Então, 3 dicas de desenvolvimento de soft skills para auxiliar no nosso atendimento. Ok, então eu não gosto de nomear, de colocar em classes, dicas e tal. Então, o que eu vou falar aqui não tem ordem do que é preferência e tal, né? Tá. Mas uma coisa muito importante para todo e qualquer profissional é trabalhar, né, a sua comunicação assertiva no primeiro sentido, de ter uma audição, de ter uma escuta ativa. Então, primeira coisa, o profissional ele tem que aprender a escutar. Escutar. Não só o seu cliente, mas escutar o que está acontecendo no mercado, escutar o que está acontecendo. Segunda coisa, para a advocacia, que eu acho interessante. Gaste menos tempo nas redes sociais mostrando que você faz e fazendo. Porque porque muitas pessoas elas ficam postando assim: estou aqui na Nelson Gri, estou aqui em tal lugar. Se você fizer muito mais do que você posta, acaba que mesmo com a internet tendo esse boom, nós
da advocacia, inclusive da advocacia familiar, né? Que se a gente fosse do setor empresarial, fosse outro setor, poderíamos ter uma abrangência maior. Mas a nossa abrangência ela é muito local, para quem mexe com o direito das famílias, é muito local. Então, é muito melhor que você seja conhecido pelo que você faz do que pelo que você posta. Até porque nós temos, inclusive, implicações aí éticas dentro do Estatuto da OAB, que eu não vou entrar agora nisso, né? E uma terceira dica, né? Apesar da gente vender produtos, a gente vender serviços, o nosso cliente ele tem uma mazela e você, como advogado particular, não fez concurso para poder ser bom samaritano no extremo que você não vai cobrar pelos honorários. Aprenda a se valorizar. Todo o serviço ele é pago. Ah, mas o meu cliente é pobre, pobre, pobre de maré de si. Hoje, se as pessoas não tiverem condições de pagar um advogado, encaminhe ela para a Defensoria Pública, se você é um advogado particular. Ah, professor, mas ela não consegue pagar de maneira alguma. Facilite o pagamento. Facilite o pagamento. Divida. Passe no cartão de crédito. Eu falo isso por quê? Porque a maioria das pessoas que... Eu vou falar para o jovem advogado hoje, vivência de 10 anos de docência e 12 anos de advocacia. Agora eu fiz as contas, 12 anos de advocacia. 12? 12. Vai fazer 12 agora de advocacia. O cliente que você acredita que não pode pagar, ele financia lá no Magazine da Vida um celular de R$ 4.000, ele financia o churrasco de todo final de semana, e ele vai pagar o médico se necessário, ele vai pagar um dentista se necessário, ele vai pagar um pedreiro se necessário, ele vai pagar a net todo mês se necessário, ele vai pagar a luz, e a sua profissão tem que ser valorizada. Então, o seu preço você deve dar ao seu cliente e somente discutir a forma de pagamento, negociar a forma de pagamento. Mas aprenda uma coisa, se você não se valorizar como profissional, se você achar que o seu cliente é pobre, pobre, pobre de maré de si, e que você não vai conseguir no direito das famílias atender ele se não for de graça, né? Você está tendo uma inversão aí, né? Na verdade, quando você é procurado a chamar a socorrer, né? Advocados. Você é procurado para chamar a socorrer. Não é você que está precisando ser socorrido. Então, aprenda a se valorizar com os seus honorários dignos, dentro do que foi estipulado no mínimo da tabela, né? Pode ser para mais, né? Mas dentro do estipulado no mínimo, e discuta somente a forma de pagamento. Você vai dividir no cartão de crédito, você vai dividir no boleto, você vai dividir dentro do próprio contrato, não importa. Mas que você, como profissional, seja pago, seja compensado e receba ali para você se valorizar. Até porque um profissional que não tem ali, né, a sua retribuição, e aí deixa até um autor aqui que fala sobre a psicodinâmica do trabalho, Dejur, ele fala que a gente sente prazer no trabalho quando a gente é valorizado e reconhecido. Se você mesmo não se valoriza, não se reconhece como profissional, você não vai ter uma advocacia prazerosa. E se a gente não tem o prazer, a gente vai ter só sofrimento e a gente vai acabar tendo um adoecimento psico, né? A gente vai ter um adoecimento mental total. Então, termino aqui, já que foram as nossas últimas palavras, deixo aqui um beijo no coração, né? Para todos vocês que estão aí do outro lado, né? Um beijo, vou falar como se fosse Nelson Rodrigues, né? Um beijo na alma, né? Se o Nelson Rodrigues falava dessa forma. Então, um beijo na alma de todos vocês aí. E muito obrigado, Gabriela, querendo falar de outros temas, querendo discutir de outras searas do direito ou de outras áreas afins. O convite para você me fazer sempre vai estar aberto e pode ter certeza que você tem área VIP no meu coração, pode a qualquer momento chamar, tá bom? Everson, eu fico muito feliz pelas suas palavras e por esse diálogo aqui. E que finalizou brilhantemente, que as dicas que você deu são dicas muito caras para mim, sabe? Enquanto jovem advogada, enquanto profissional que estou me formando. E estar rodeada de pessoas como você me eleva muito. Então,
Agradeço muito, 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 muito pela oportunidade de estar aqui com você. Obrigada por ter aceito o meu convite, né, na sua agenda apertada. E aguardo todos vocês nos próximos vídeos. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, que a gente possa continuar dialogando sobre vida na vida, que é o direito das famílias. Um abraço.